Boa tarde! Hoje, último dia do mês de novembro, 30 de novembro de 2020. Para começarmos a nossa aula gravada de língua portuguesa, nós vamos para a página 225, Brincando de telefone sem fio. Você sabia que antigamente a maioria dos aparelhos telefônicos tinha fio e que não existiam aparelhos celulares? Você já ouviu falar de uma brincadeira chamada telefone sem fio? Por que será que ela tem esse nome? Vamos descobrir? Acompanhe a leitura. Telefone sem fio. Jeito de brincar. Uma roda é formada com um grande número de participantes. Uma das crianças fala uma palavra secreta no ouvido de quem está ao seu lado. A criança que ouviu repassa a palavra para a que está ao seu lado. E assim por diante. Quando a palavra chega à última criança, ela deve dizê-la em voz alta. Vocês se lembram que no começo do ano nós brincamos de telefone sem fio? Foi muito divertido, vocês lembram disso? Esse texto está disponível no mapadobrincar.folha.com.br. O acesso foi 28 de março de 2019. Vamos trocar algumas ideias? Você já brincou de telefone sem fio? Após a leitura do texto, você entendeu por que a brincadeira tem esse nome? Então, vocês vão responder para a Pro, tá bom? Página 226. 1. Atividade número 1. Por que os jogadores devem ficar em roda para brincar de telefone sem fio? 2. O texto que você acabou de ler traz instruções para realizar uma brincadeira. Para que ela dê certo, será que podemos mudar os comandos? Por quê? Então, vocês vão pensar para responder essa questão. 3. No texto, quem fala a palavra ou frase secreta no ouvido de outra pessoa? Copie o trecho que comprova a sua resposta. Então, vocês vão olhar lá no texto para poder responder, tá bom? Número 4. Quem pode falar a palavra com o tom de voz mais alto para todos ouvirem? Número 5. Na sua opinião, o que torna essa brincadeira divertida? Então, vocês vão responder todas essas perguntinhas e depois vocês vão brincar de telefone sem fio com a família de vocês, tá bom? Página 227. Lição de casa número 1. Desenhe um objeto inventado por você e que possa ser usado por adultos e crianças. Depois, escreva o nome da sua invenção e conte para nós, no caso para a sua família, como ela funciona. Você vai desenhar e vai escrever nas linhas abaixo a legenda do que você desenhou, qual foi a sua invenção, tá bom? 2. Releia o texto instrucional da aula e responda as questões. A. A brincadeira telefone sem fio foi criada para divertir crianças ou adultos? B. De acordo com o texto, há um número exato de pessoas para participar da brincadeira? C. Para você, as instruções dessa brincadeira foram fáceis de entender? Justifique a sua resposta, tá bom? Agora, na página 228, temos o seguinte título: Para ver e ler. Agora você vai conhecer poemas visuais e descobrir por que eles têm esse nome. De olho no texto. Observe os poemas visuais e acompanhe a leitura pela professora. Texto 1. O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Olha que interessante esse poema, hein? Quem fez esse poema foi o Sérgio Caparelli, 111 poemas para crianças. Porto Alegre, LEPM, 2014. Texto 2 na página seguinte. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Zum, zum, zum. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas, e me fitavas detrás de cerca dos cílios. Sérgio Caparelli também fez esse poema.
Observem que o poema ele está escrito em formato de flor e o outro está com todos os as que tem em cada palavrinha, ele está de tamanho aumentado. Vamos conhecer Sérgio Caparelli. Nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1947. É escritor de literatura infanto-juvenil, jornalista e professor. Trabalhou durante muitos anos como repórter dos jornais Zero Hora e Folha da Manhã, ambos em Porto Alegre. O primeiro livro infanto-juvenil que publicou foi Os Meninos da Rua da Praia, em 1979, que já teve mais de 30 reimpressões. Na página 230, olha só o texto 3. Rio, o ir. Ou seja, por que ele tem esse nome? Esse foi de Arnaldo Antunes. Rio, o ir. Olhando assim, por que vocês acham que tem esse nome? Vamos conhecer Arnaldo Antunes. Ele nasceu em São Paulo em 1960. É compositor, poeta, cantor, artista visual e performer. Foi integrante do grupo Titãs, com o qual gravou 7 discos. Em carreira solo desde 1992, já lançou 9 discos. O artista também faz parte do grupo Tribalistas, ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown. Tem livros publicados no Brasil, na Espanha e em Portugal. Poema visual. É um poema com palavras dispostas na página em branco de modo a formar imagens. Para entender esse tipo de poema, é preciso observar, ao mesmo tempo, a imagem e as palavras. Agora vamos trocar algumas ideias na página 231. Você já havia lido poemas como esses? Nesses poemas, os poetas parecem brincar com as palavras? Nesses poemas, os poetas parecem brincar com as palavras. O que você achou desse tipo de texto? Ao observar a organização de cada poema na página, o que você percebe de diferente comparando com os outros textos que já leu? De qual poema você mais gostou? Por quê? Agora nós vamos fazer as atividades. Vocês irão responder da número 1 até a número 4. No texto 2, qual é a imagem formada pelas palavras? 2. No texto 2, escreva a palavra que apresenta o ruído de uma abelha. 3. Escreva 4 palavras com a vogal A. 4. No texto 3, qual é a consoante que mais se repete? Por quê? Agora vocês irão produzir um texto. Com a turma, você vai produzir um poema visual para expor na sala de aula. Siga as orientações da professora. Nesse caso, vocês vão fazer na casa de vocês, numa folha de sulfite, numa folha de caderno, onde vocês puderem desenhar, tá bom? Vocês vão fazer um poema, vocês vão produzir alguma coisa que tenha um desenho e a escrita, tá bom? Parecido com o que vocês viram hoje. E aí, vocês vão me mandar foto lá no e-mail, tá bom? A Pro quer ver essa produção de vocês. Agora, nós vamos para a página 235. Lição de casa. Leia o poema visual. Canção para ninar, gato com insônia. Com um adulto que mora com você, depois faça o que se pede. Então, aí tem o poema visual do gato. Também de Sérgio Caparelli. Come Vento, Porto Alegre. E aí vocês vão responder. A. Qual é a imagem formada pelas palavras? B. Por que em volta da imagem aparecem as letras Z? O que elas indicam? C. O que significa a palavra ROM na imagem? Então, vocês vão responder
todas essas perguntinhas para Pro fotografar e mandar no e-mail, ok? Agora vamos para a aula de matemática.